Por que não se vê mais evangelismo de rua como antigamente? Há uma lei que proíba ou foram as heresias que acabaram com esta prática, gerando dúvida na nossa geração? Os shows gospels viraram um comércio? E outra pergunta que nós podemos encaixar: por que nós evangélicos não evangelizamos como os TJs? Tá, então vamos por partes. Vamos fazer como o Jack Stripador, vamos por partes, né? Eu acho que o pastor Edson Miranda também pode participar da resposta a esta questão. Em primeiro lugar, não é verdade que não se faz mais o trabalho de rua. A IEPAS faz. Ainda a sexta-feira, como é que chama o nosso irmão lá? Augusto. O nosso irmão Augusto Corneteiro, ele pegou a sua corneta, eu peguei um pacotão de folheto e nós vamos entregar folheto na rua. Nós somos evangelizar de porta em porta. A nossa igreja faz. Faz. Várias igrejas fazem. Lá em Rio Preto nós fazemos também. Então é uma afirmação não verídica. Tá certo? Outra coisa, muitas igrejas fazem culto ao ar livre. Fazem, até ele falou aí do show gospel, né? Muitos shows, entre aspas, gospel, né? É feito em praça, em recinto de exposição, é uma evangelização na rua, que é feito com mais tecnologia, com mais sofisticação e atrai milhares de pessoas, inclusive não religiosos, não crentes, que gostam de boa música e vai lá para ouvir a música gospel e acaba se convertendo. Então o trabalho é feito. Evangelismo em massa, né? Evangelismo em massa. Então, cruzadas, então dizer que isso não é feito não é verdadeiro. Bom, sobre evangelizar como fazem as TJs. Bem, primeiro que eles não fazem isso voluntariamente, eles são obrigados. Mas vamos tirar essa questão da obrigatoriedade, que é até soteriológica no jeovismo, da equação. Nós podemos fazê-lo como fazem as TJs? Podemos. E eu não vejo problema de assim proceder. Lá na nossa igreja em Rio Preto, toda sexta-feira, eu e um irmão chamado Chicão, a gente vai de casa em casa oferecendo curso bíblico. Toda sexta-feira à tarde. Né? A gente sai e vai lá e bate palma e fala bom dia, pergunta se quer uma oração, pergunta se quer um curso bíblico, traz um discipulado, leva um livrinho de discipulado e vamos fazendo a obra de Deus. Então nós fazemos. Eu até acho, minha opinião, que sistematicamente as igrejas poderiam fazer esse trabalho de rua, de casa em casa, como fazem as TJs. O problema das Testemunhas de Jeová não é o trabalho que eles fazem de casa em casa. É a heresia que eles pregam, né? Aliás, uma das coisas poucas que eles acertam, né, é ir de casa em casa, embora eles idolatram isso. As igrejas evangélicas fazem trabalho de evangelização. Tem programa de rádio, tem programa de TV, tem vários tipos de métodos. E há igrejas que fazem também esse trabalho de porta em porta. Dizer que não fazem não é verdadeiro. É que as TJs, eles têm isso como uma doutrina e sistematizaram isso. Eu acho que as igrejas que quiserem e puderem, e aqui vai a minha dica, funciona, poderiam até imitar as TJs nesse aspecto sem nenhum problema. Tá? Como eu estou fazendo lá em Rio Preto. Vou de casa em casa e olha, pastor Edson, se você chegar numa casa e bater palma, e se oferecer para fazer uma oração, para ler um texto bíblico, todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Então não é um problema. Quer ir de casa em casa? Pode ir. Só que nós evangélicos não usamos só essa metodologia. Nós vamos de casa em casa, nós fazemos cultos em praças, nós fazemos cornetas nas ruas, né? Cornetamos as ruas, nós fazemos revistas, propagandas em veículos de comunicação, tudo para evangelizar. Então há vários métodos que nós fazemos. Nós não temos só um método. Mas, repito, não vejo nenhum problema de nós usarmos a metodologia que as TJs usam. O importante é que a mensagem do evangelho seja levada, né, aos perdidos e escolher um método que também dê resultados, né? Esse método que as TJs fazem, pastor Edson, dá resultado. E a igreja pode, e algumas fazem, inclusive. Não é exclusividade das TJs pregar de porta em porta. Tem várias igrejas evangélicas no Brasil que fazem esse trabalho e dá resultado. Tá? Claro que as TJs sistematizaram porque eles só têm
esse como carro forte São deles. obrigados, né? São obrigados. Inclusive, se você olhar a TJ no meio da rua, ele vive arrastando a perna, né? Arrastando o pé. Porque ele tem que passar 40 horas por mês ali na rua. Não é o nosso caso. Mas não há problema de fazermos esse trabalho e muitas igrejas fazem. Não é verdade que só as TJs vão de porta em porta evangelizar. Isso é mentira. Muitas igrejas vão de porta em porta, muitas igrejas evangelizam, muitas igrejas têm discipulado nos lares, tá certo? Fazem discipulados. Então, essa ideia que a seita cria, porque isso aí é o mito da Testemunha de Jeová, né? Só nós fazemos evangelismo de porta em porta. É muita presunção, mentira deles, né? Mas é verdade que eles priorizam isso e que nós, evangélicos, poderíamos fazer mais isso. Tá? Fazer mais isso. Porque, tanto que a gente vai numa igreja e pergunta: quem aqui foi visitado para ser evangelizado por um assembleano? Um ou outro levanta a mão. Por um batista? Quem aqui já foi evangelizado por uma TJ? Aí todo mundo levanta a mão. Então, eles priorizam mais isso e nós poderíamos priorizar mais esse trabalho de porta em porta, que é um trabalho que pode dar resultado, não só pode como dá, tanto que em números percentuais, as TJs são a seita que mais cresce no planeta. Em números demográficos, são os islâmicos, os muçulmanos, mas em números percentuais, são as TJs. Então, há uma necessidade de nós fazermos mais esse trabalho? Creio que sim.